O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Rubens Lopes, disse ao site que o Campeonato Carioca de 2013 deve ter liberada a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios. A medida, segundo o dirigente, tem o apoio dos 4 grandes clubes do futebol carioca. Mas queremos saber se para o torcedor tal medida é tão benéfica. Por isso, vamos entrevistar o Dr. Oswaldo Luiz Saide, que é psiquiatra e coordenador do Programa de Alcoologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, para tirar algumas dúvidas sobre as consequências dessa liberação. Seja bem-vindo à Rádio Relógio, Dr. Oswaldo. Ô, Ricardo, muita satisfação falar com você. Obrigado. Então, começando aqui a nossa entrevista, doutor, sabemos que as pessoas só brigam quando querem, mas a bebida alcoólica pode estimular a agressividade no torcedor para isso? Sem dúvida. O álcool está relacionado com a agressividade. O presidente da federação está realmente indo contra a lei geral do Brasil, que é evitar e que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no estádio. Essa é a lei geral. Foi aberta uma exceção para a situação da Copa. E a gente sabe que essa exceção é devida a uma pressão de uma multinacional da cerveja, que exigiu, é patrocinadora da Copa e exigiu essa situação para que o Brasil pudesse sediar a Copa do Mundo. E é uma situação de exceção. De regra, pela lei, não se deve beber, não se deve vender, não se deve comercializar bebidas alcoólicas nos estádios. Sem dúvida, a bebida alcoólica está relacionada com o aumento da violência. Não tenha dúvida que existem várias pesquisas que mostram que a bebida alcoólica é um fator importante de violência, ainda mais numa situação tão apaixonada quanto o futebol. Se nós já temos problemas com violência entre as torcidas, o uso de bebida alcoólica liberada dentro da venda dos estádios, evidentemente, vai aumentar a violência e, evidentemente, isso daí é uma pressão de interesses econômicos, provavelmente, das cervejarias. E, doutor, o senhor acha que, pelo motivo da influência desta droga lícita no ser humano, a bebida deve continuar sendo proibida nos estádios? Sim, em princípio, é uma medida preventiva para a gente tentar reduzir a violência nos estádios. Existe um grave problema de violência entre as torcidas, isso é um problema nacional, não é uma situação carioca, uma situação nacional. De vez em quando a gente tem notícias de atos violentos, de feridas, ferimentos a torcedores, morte de torcedores em brigas, etc. Então, é evidente que a gente deve lutar pela paz no futebol, pela torcida organizada, mas com paz e com capacidade de respeito a todos os que estão dentro do estádio. Só isso é que pode levar os estádios de futebol novamente a encherem. Nós temos um problema dos estádios esvaziarem, porque a pessoa se sente mais segura de pagar o pay-per-view em casa e assistir em casa, porque tem medo da violência nos estádios, de levar um filho, de levar a esposa e ser submetido a uma situação de violência dentro dos estádios. Então, para a gente conseguir melhorar as condições de mais plateia, mais público, o futebol tem toda uma tradição de que a torcida deve ser uma torcida presencial. Agora, a torcida presencial implica respeito, e uma das medidas para melhorar o convívio entre as pessoas e evitar a violência é realmente proibir a venda, inclusive a 100 metros do estádio, se não me engano, a lei comenta que também não pode ser vendida bebida alcoólica. Doutor, no entorno dos estádios realmente é proibida a venda, mas o senhor acha que esses confrontos que têm acontecido entre as torcidas organizadas, os torcedores têm bebido, já que estão a uma distância maior que tem a proibição, e aí nisso tem gerado essas confusões? Olha, isso é possível. Existem alguns trabalhos, inclusive aqui no Brasil foi feito um trabalho em Diadema, onde os bares eram fechados por uma determinação municipal à meia-noite. E essa simples medida que fechava os bares à meia-noite fez com que o índice de criminalidade caísse em 50%. Então é célebre também o fato de que se sabe que a pessoa bebe e briga por uma bobagem, um motivo pequeno se transforma numa razão para uma briga. Então, sem dúvida, o álcool facilita o clima de violência, o clima de agressividade. Inclusive, se bebe, muitas vezes se dizia que em campos de concentração, os próprios guardas dos campos de concentração, quando tinham que ligar o gás para matar em massa, todos eles se embriagavam. Então, toda essa questão de álcool e violência é sabido, existem inúmeras pesquisas que mostram isso. Houve um avanço na legislação brasileira quando ela
proibiu o uso de álcool nos estádios, de modo que até essa situação da Copa é uma situação lamentável. Se entende porque houve uma pressão de uma multinacional que é a maior do mundo para que fosse liberado, porque são os patrocinadores da FIFA e os patrocinadores da Copa, e a lei brasileira cedeu à pressão da própria FIFA. Agora, o que eu recomendo, inclusive, porque depois isso daí vai ficar por conta de cada estado como resolver isso, mas essa é uma questão que poderia ser resolvida já que existe esse acordo internacional, então temos que respeitar, é um acordo prévio. Para você levar a Copa para o país, você tem que aceitar o patrocínio de uma cervejaria. Então, já que existe esse acordo prévio, que ao menos a bebida alcoólica fosse limitada exclusivamente até, por exemplo, 20 ou 30 minutos antes de começar o jogo. Pelo menos durante o jogo, a partir de 30 minutos antes do jogo, se suspendesse o uso da bebida durante a Copa e durante o jogo só se vendesse refrigerante, água e etc. Pelo menos daria um tempo para as pessoas dissolverem e digerirem a bebida alcoólica. Tá ok, doutor. E terminamos por aqui a nossa entrevista. Em nome de toda a equipe da Rádio Relógio e dos nossos ouvintes, muito obrigado, doutor Oswaldo Said, pelos esclarecimentos. Ok. Obrigado a você pelo convite. Eu espero que seja útil às pessoas que estiverem nos ouvindo para entender que realmente há uma ligação importante entre bebida alcoólica e violência. A gente deve prevenir essa violência evitando a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e realmente eu acredito que o presidente da FAPERJ está mal informado, influenciado evidentemente por outros interesses para aceitar uma coisa dessa. Tá certo, doutor. Eu sou o Ricardo Bonfim e até semana que vem com mais uma entrevista para a Enquete da Relógio.